Seja com todos vocês e com seus familiares que estão em casa. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu Mateus, no capítulo 14. Vamos ler um versículo só hoje. Eu quero tratar do tema ânimos. Ânimos, assim mesmo, ânimos, porque é uma expressão do latim, o latim animus. Eu queria que você repetisse essa expressão comigo. Possivelmente você já deve estar visualizando esse tema que eu coloquei para a nossa equipe. E você pode então dizer junto comigo, quando eu contar 3, vamos dizer bem forte, ok? 1, 2, 3, ânimos. Você que está em casa também pode usar essa expressão. É uma expressão do latim e nós vamos hoje estudar este tema. Vamos falar mais uma vez? Ânimos. Vamos falar a terceira vez? Vamos falar a quarta vez com mais ânimos? A quinta vez? A sexta vez? A sétima e última? Ânimos. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo de número 14, versículo 27, essas palavras. Mas Jesus imediatamente lhes disse: ânimos, sou eu. Não tenham medo. Que maravilhoso deve ter sido ouvir de Jesus sobre o mar da Galileia, numa noite, em plena madrugada, numa noite de pânico, de susto, de desespero, ouvir esta voz dizendo: ânimos, sou eu, não tenham medo. Que coisa boa deve ter sido ouvir isso. Põe a tua mão assim no coração, vamos falar com Deus. Diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance, porque quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço que a minha mente esteja atenta, que o meu espírito esteja alerta para ouvir a tua voz, porque uma palavra sua pode mudar a minha vida. Aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero perder, porque novembro já chegou e eu quero estar preparado para esse mês maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Levante as suas mãos assim ao Senhor e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê um aplauso. Não deixe os seus lábios fechados enquanto aplaude a palavra do nosso Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga isso com bastante ânimos. Essa expressão ânimos é uma expressão do latim que significa vida, significa alma, significa desejo, significa mente. Esta expressão está relacionada com anima. Anima tem a ideia de ser vivo, tem a ideia de espírito, tem a ideia de disposição mental. E essa expressão deriva do indo-europeu ani, que tem a ideia de fôlego, tem a ideia de assoprar e tem a ideia de respirar. Por isso a expressão ânimos é muito preciosa. Em português se lê ânimo. Se nós estivéssemos usando a língua usada no Antigo Testamento, tanto na Torá, como nos Nevins, como nos Ketuvins, no Tehillim e em toda a Taná, que nós chamamos de Antigo Testamento, a expressão que encontraríamos, porque ali a maioria dos textos são escritos em hebraico, seria a expressão hazak. A expressão hazak tem a ideia de confiança, tem a ideia de coragem, tem a ideia de firmeza, de algo estável. E se estivéssemos usando as expressões do Novo Testamento, da Brit Hadasha, dos escritos nazarenos, dos 3 evangelhos sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas, do evangelho
de Yohanan, o Evangelho Seletivo, ou do livro histórico do Novo Testamento, Atos, ou das cartas paulinas, ou das cartas joaninas, ou das duas cartas de Pedro, ou da carta de Judas, ou do livro da Revelação. Portanto, qualquer parte dos 27 livros do Novo Testamento, nós teríamos uma maioria do grego. A língua grega era mais usada, então nós teríamos a expressão társeo. A expressão társeo é um verbo, mas essa expressão no imperativo seria tarseite, seria a ideia de estabilidade, é quase a expressão para confiança. Por isso a expressão ânimos do latim, ela é muito rica para nós esta noite. E nós vamos então na raiz desta palavra, porque nós temos um tema para o mês de novembro. O tema para o mês de novembro é ânimo. E a proclamação de fé do mês de novembro, vocês vão estar mais uma vez vendo atrás de mim, em Deus meu ânimo foi renovado. Veja que é em Deus, e você vai entender por que é em Deus ao longo da ministração, sobretudo no final. E eu não fico animado só para mim mesmo, eu sou animado para animar outros, e juntos conquistaremos coisas grandes, firmes e novas. Então eu pergunto para vocês, que tipo de coisas estamos para conquistar? Grandes, firmes e novas. Essas coisas grandes e firmes e novas, nós conquistaremos juntos, através de pessoas que serão animadas. Porém, essas pessoas, para serem animadas, elas vão receber ânimo de nossas próprias vidas, porque nosso ânimo estará sendo renovado em Deus. Hoje é o primeiro dia de uma nova semana, mas também é o primeiro dia do penúltimo mês. Novembro já começou, o Natal está logo ali na esquina, o Ano Novo já está se avizinhando, 2021 já quer invadir 2020, mas nós vamos viver novembro inteirinho e vamos desfrutar de cada dia, sem precipitação, sem excesso de futuro, porque excesso de futuro produz ansiedade, assim como excesso de presente produz estresse, e como excesso de passado produz depressão. Então nós não vamos ter nenhum tipo de excesso. Novembro está começando hoje, e nós vamos vivê-lo intensamente, e que venha novembro, porque o ânimo de Deus vai estar em nós, e nós vamos desfrutar de novembro, e nós vamos motivar outras pessoas, e juntos com a nossa família, nós vamos conquistar coisas novas, nós vamos conquistar coisas grandes, e nós vamos conquistar coisas que vão ser firmes. Alguém diz amém? Eu sei que amanhã é o dia dos mortos, mas você está vivo. Então você vai entrar no dia de amanhã, nessa segunda-feira, com a cabeça erguida, porque a Bíblia diz, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Uma pessoa viva dança melhor que Michael Jackson, porque ele já está morto. Uma pessoa viva canta melhor do que Pavarotti, porque ele está morto. Enquanto você está vivo, tem esperança. Enquanto você está vivo, tem jeito. Enquanto você está vivo, dá para dar a volta por cima. Enquanto você está vivo, nada está acabado. É preciso que haja um ânimo novo. E Deus trouxe você nesse ajuntamento e linkou você que está em casa nesta palavra, para lhe dizer que o ânimo dele vai entrar em você, e através disso outras vidas serão avivadas em Cristo Jesus. Escutem que uma pessoa, quando tem parada cardíaca, uma pessoa, quando o coração para de pulsar o sangue para os órgãos, e ela tem morte cardíaca, os socorristas usam um aparelho chamado desfibrilador. Eles dão uma espécie de choque no peito da pessoa. Às vezes se usa, se for caso de afogamento, respiração boca a boca. E algumas vezes se usa massagem cardíaca. E às vezes as três coisas intercalando. Quando o coração volta a bater, os médicos dizem para os familiares, graças a Deus, conseguimos reanimar o paciente.
animar. Veja que a palavra ânimos ou animar tem a ver com vida, assim como a palavra desanimado tem a ver com morte. Anos atrás, não se tinham imagens, nem fotografias. Tudo o que encontrávamos eram desenhos, sobretudo feito nas cavernas, nas pirâmides. Eu estive lá na África, no país do Egito, que você sabe que fica na África, e visitando Saqqara, e visitando as pirâmides, víamos os escritos e os desenhos. O que um faraó podia ter de si era desenho feito por um desenhista. Recentemente, um mega desenho foi encontrado numa grande montanha, numa grande rocha, um desenho de um gato. Então o que se podia fazer era desenhar. Ocorre que os especialistas descobriram que se você pegasse um desenho e fizesse esse movimento, preste atenção às crianças que estão presentes, fizesse esse movimento com as folhas, e em cada folha, por exemplo, eu quero que o personagem levante a mão. Então, em uma folha eu ponho a mão do personagem assim, na outra assim, 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 bem devagar, em cada folha, até que a última tivesse assim. Então, quando eu faço esse movimento, o desenho que estava desanimado, ele levanta a mão. Através disso, eles inventaram os desenhos que se mexem, que um dos meus discípulos, Lucas, gosta muito de assistir, disse para mim. E eles chamam esses desenhos que se movem de desenhos animados. Então, a palavra ânimo tem a ver com movimento. Significa que enquanto novembro está vindo para mim, eu estou indo para ele. E escute, eu vou me movimentar em novembro em direção a novas conquistas, e vou movimentar a minha família em direção a novas conquistas, e vamos conquistar coisas grandes, firmes e novas. Dê um aplauso a Jesus. Se quando um médico ressuscita, ele diz, reanimamos. E se quando um desenho se move, se chama desenho animado. Meu pai então tinha razão, porque meu pai costumava dizer, tem gente que já morreu, só esqueceu de cair. Tem gente que cheira putrefação emocional. Tem gente que tem cheiro de morte. Hoje eu dizia de manhã que enquanto o pastor Mauro orava animadamente, dizendo, Senhor, abençoe o Brasil e traga saúde para as pessoas. Tinha alguns que estavam exatamente assim. Senhor, abençoe. E alguns. Já morreu. A palavra avivamento significa dar vida. E Deus vai avivar e reavivar as famílias dos crentes de Teresópolis. Se tem um povo que vai se manter motivado, se Teresópolis um dia vier a se desanimar por completo, as últimas pessoas a perder o ânimo serão os crentes que adoram a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus vive em nós. Quando alguém morre, os seus sonhos todos morrem. Quando Lázaro morreu, ele não tinha mais sonhos. Se alguém perguntasse para Lázaro, que morreu em João 11, se alguém perguntasse, Lázaro, o que você planeja para esse domingo? Ele ia dizer nada.
Você quer comer um macarrão? Ele ia dizer, não. O que você planeja para essa semana? Ele não ia dizer nada, porque morto não responde. O Salmo diz, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós louvaremos o nome do Senhor desde agora e para sempre. Agora veja que uma pessoa morta, morre com ela todos os seus projetos, todos os seus sonhos. E Jesus diz em João capítulo de número 11, Lázaro, nosso amigo, está dormindo, eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram, se ele está dormindo, ele está bem? E Jesus então lhes disse abertamente, Lázaro morreu. Já fazem 2 dias, Jesus demorou mais 2 dias, deu 4 dias, e Jesus diz isso, dou graças a Deus, me alegro por vocês, de que não estivesse lá, para que vocês creiam. Por que Jesus diz isso? Você lendo sua Bíblia não sabe, mas eu estou aqui para te orientar. Havia uma crença em Israel, que persiste até os dias de hoje, de que quando uma pessoa entra em óbito, a alma deixa o corpo, o Raim deixa o Nefesh, deixa a carne, e quando a alma sai do corpo, essa crença diz que a alma fica sobre o corpo do morto por 2 dias, e às vezes teimosamente por 3 dias. Quando Jesus ressuscita Lázaro 4 dias depois, ele queria dar certeza aos discípulos de que Lázaro tinha morrido absolutamente, e de que aquele que estava no cemitério é o mesmo que havia dito, venha a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Lázaro não estava mais sobre o corpo, estava em alguma dimensão. Não sei se já conversando com Abraão, veio Isaac, veio Jacó, com Davi, com os profetas, com Moisés. Eu sei que em algum lugar de uma outra dimensão ele ouviu a voz, Lázaro, vem para fora. E ele deve ter dito, a voz da vida está me chamando, preciso voltar. E aquele homem todo enfaixado, sai de trás da rocha que havia sido tirada, possivelmente saltando, ainda todo enfaixado, mas já vivo, mas enfaixado, mas já vivo. A pessoa pensa que porque ela está na igreja já está tudo resolvido. Aí Jesus vira para os discípulos e diz, desatai-o e deixai ir. Como é que nós desatamos as pessoas? Os encontros, os pré-encontros, cada célula você é desatado, cada culto que você vem, Deus está te desatando, cada reunião, cada oração, cada devocional doméstico, universidade da vida, capacitação, destino, Deus está tirando ataduras, Deus está tirando faixas de volta da sua vida. Para quê? Para que você avance para a conquista e os planos e os projetos que você tem, que Deus tem para você. É possível que Lázaro tenha assistido à crucificação de Jesus. Um cantor que esteve aqui conosco, há um tempo atrás, chamado Sérgio Lopes, fez uma música chamada A Dor de Lázaro. E na música ele diz, a música descreve Lázaro no Calvário. Lázaro está no Calvário vendo Jesus ser crucificado. E no momento em que Jesus está sendo crucificado, o Lázaro seria o cantor da melodia, e ele começa a dizer, foi triste ver o Senhor ser crucificado, mas eu sei que o Senhor vai reviver, e se o Senhor vier a adormecer nessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeça, sei que vai voltar. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Para tocar um pouquinho para eu tentar pegar a música da minha cabeça. E ele diz, és a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Aí ele diz,
Tu estás pregado nessa cruz, mas eu sei que tu és o autor da vida e a morte não te resistirá. Aí, tempos depois, veio uma menina, uma cantora, chamada Aline Barros, e fez uma outra música dizendo: mestre, eu preciso de um milagre, renova minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando retirar minha alegria, querendo ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. E essa música, hoje nós vamos declarar ela aqui, porque todos os sonhos seus que estavam adormecidos, nesta noite o ânimo de Deus vai entrar em você e os sonhos vão voltar, e Ele vai remover essa pedra e vai te chamar pelo nome, vai mudar a sua história e vai realizar os teus sonhos. Se você crê, diga amém, dá um aplauso a Jesus. Assim o Senhor vai fazer na nossa vida. 2 coisas nós vamos precisar hoje para que Ele faça isso, só 2. Palavra e Espírito. Diga, palavra. Como é que Deus nos ressuscita sonhos e Deus nos anima? E como é que animamos os outros? Com palavras. Veja o que diz em 2 Crônicas 32:8. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha o final do verso 8. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo cobrou ânimo. A sua família vai cobrar ânimo. Quem esbarrar em você vai cobrar ânimo. Você será levantado por Deus para animar outros. Posso ouvir amém? Palavras animam e palavras também desanimam. Palavras paralisam, mas palavras também movem. Palavras desativam, mas palavras também ativam. Palavras deprimem, mas palavras também motivam. Palavras abatem, mas palavras também renovam. Como é bom ouvir uma boa palavra. Na Nova Versão Internacional, em Provérbios, capítulo 12, veja o que diz. O coração ansioso, verso 25. O coração ansioso deprime o homem. A pessoa que está angustiada por uma faculdade, por uma entrevista de emprego que tem no outro dia, por um desafio financeiro que tem naquele mês, por um exame em que o médico lhe chamou para contar o resultado do exame de maneira pessoal. Todas essas coisas deprimem a alma de uma pessoa. São notícias que lhe chegam através de palavra. Mas o verso 25 diz: mas uma palavra bondosa anima. Deus não me trouxe aqui à toa hoje. Deus me trouxe aqui para compartilhar com você uma palavra que vem da palavra de Deus, e essa palavra vai entrar em você hoje e vai te pôr em pé, e você vai ser parte de um exército grande em extremo. Alguém diz amém? E dá um aplauso a Jesus bem forte. Jesus, amo Jesus. Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo para as pessoas. Você não chegava perto de Jesus para não ouvir da boca dele uma palavra de ânimo. E são tantas que eu ficaria até amanhã contando todas. Então eu só vou ler algumas. Mateus 9, versículo 2. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé. Veja, este paralítico, além da paralisia física, tinha paralisia na alma. Além do fardo de não poder se mover fisicamente, havia o fardo de não poder se mover emocionalmente, porque ele estava inserido numa cultura cuja teologia à sua volta dizia que se ele tinha esse tipo de problema, era porque havia culpa, havia crime, havia fardo, havia pecado. Então ele sentia-se sob pecado. E Jesus percebeu
que mais urgente do que curar a paralisia das pernas, era curar a paralisia emocional. Mais urgente do que tirar o fardo físico, era tirar o fardo subjetivo. Por isso, no versículo 2 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: ânimos, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo para as pessoas. Uma pessoa que chegava com o fardo da culpa perto de Jesus, nunca era para Jesus jogar na cara e dizer: você é um pecador, não. Era para dizer: ânimos, filho, os teus pecados estão perdoados. Você que está em casa, eu vim aqui lhe dizer: ânimo! Você que veio aqui hoje, ânimo! O sangue de Jesus está aqui para te lavar dos seus pecados. Nesse mesmo capítulo, no verso 22, por favor, tenha ânimo de buscar na sua Bíblia, o verso 22 desse mesmo capítulo. Eu já dei para eles para pôr aqui, mas tenha ânimo de você mexer e grifar, porque o verso 22 diz assim: Jesus voltando-se e vendo-a. Amo esse texto porque a mulher está no chão, se arrastando, com uma hemorragia crônica de 12 anos. Havia tentado tudo com todos os médicos, gastado tudo e por nenhum pudera ser sarado. E ela vem por trás de Jesus dizendo: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. E quando ela vem por trás, que toca nas vestes de Jesus, Jesus para, vira para trás e diz para a mulher, porque muita gente havia dito: não foi eu que toquei nele. Ele disse: alguém me tocou. E Jesus vira para esta mulher e disse: ânimos, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. E você pensa assim: isso é para aquele povo do passado? Não! Em Yohanan 16:33, um texto que eu sei, você conhece de cor. E Yeshua disse para você e para mim: tenho-vos dito essas palavras, para que em mim tenhas shalom, tenhas plenitude, tenhas paz, porque no mundo vocês vão ter lutas, vão ter aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Tem alguém animado para aplaudir o Senhor? Tem alguém vivo para usar a boca e dizer glória a Deus? Vamos fazer uma coisa aqui agora, porque nós precisamos remover um céu sobre a nossa cabeça. Levante bem alto as duas mãos, o mais que você puder. A boca já está com um tecido, não é? Mas esse tecido não pode impedir você de falar. Então levante bem alto as duas mãos. Feche os seus olhos e diga para Deus: Senhor, eu declaro agora na minha vida um ânimo novo, na minha família um ânimo novo, e eu te adoro por 1 minuto com as minhas palavras. Não vou deixar que o diabo cale a minha voz. Vou te dar 1 minuto para fazer isso agora com as mãos levantadas. 1 minuto, dá glória, dá glória, dá glória a Ele. Vai dando glória. 1 minuto. Não deixa a tua boca fechada não. Vai falando glória a Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em Ti. A minha força está em Ti está o meu socorro. Em Ti está a minha libertação, a minha salvação. Você tem mais 40 segundos, vai, mais 40 segundos. Mais 30 segundos, mais 30 segundos. Não deixa a tua boca fechada não. 30 segundos, mais 30 segundos. Vai, não para agora não. Você não está morto, você está vivo. Você não está morto, você está vivo. Amanhã é dia dos mortos, mas você está vivo, você está vivo. E se está vivo, Deus está te dando chance, está te dando esperança, está te dando um novo momento para você viver.
Oh, só mais 10 segundos, só mais 10 segundos. 9, 8, 7, não deixa a tua boca fechada. 5, 4, 3, 2. Dê um grito de vitória, o melhor aplauso que você puder da sua vida. Melhor aplauso que você puder. Diga comigo, palavra e espírito. A palavra ânimo é irmã gêmea da palavra entusiasmo. E a palavra entusiasmos, que é grega, ela tem como raiz enteosmos. E para entendermos enteosmos, temos que entender que são duas palavras. A primeira, em, significa dentro. Em no grego é dentro, como ek é para fora. Ekbalo, lançar para fora, expulsar. Quando Jesus expulsava demônios, a palavra é ekbalo. E em no grego é para dentro. Há um tempo atrás eu peguei a gramática grega do Dr. Gary e fiz umas imagens, na verdade, que eu estava mostrando para uma ovelha nossa, que estava me perguntando de uma palavra grega. Eu estava mostrando para ela o que era a palavra ekbalo. E na gramática. E essa expressão em é dentro. Agora, em teos, eu tenho uma outra palavra. Teos é Deus, em grego. Deus. Teologia. Então, em teosmos, ou entusiasmos, significa com Deus dentro. Agora, a tradução de entusiasmo seria cheio de Deus. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora eu pergunto a você, o que é que promove vida, se não o Espírito de Deus? Como está escrito, envia o teu Espírito e todas as coisas são criadas e renova a face da terra. Está no livro dos Salmos, no Tequilim. Veja o que diz Ezequiel 37. Ezequiel 37, o profeta é colocado num cemitério. E ele vê ossos expostos, secos, sequíssimos. E ele começa a profetizar o Espírito. E o Espírito vem e vai juntando osso com osso. O versículo de número 6 diz que os ossos foram se ajuntando, osso com osso. E eu vou ler para você o versículo 8. Diz assim: olhei e eis que vieram nervos sobre eles, sobre os ossos. Cresceram carnes sobre eles, sobre os ossos. Estenderam-se peles sobre eles, sobre a carne. Mas não havia neles ânimos. Não era nefesh raim. Quando Deus faz o homem, soprou nele o ruah, o espírito. Ele passou a ser nefesh raim, alma vivente. Mas aqui, aquilo que eram ossos mortos, agora estavam todos organizadinhos. Tinha pele, tinha tudo certinho, mas não tinha vida, ânimos. Não estavam animados. E Deus nos dá hoje dois sistemas desfibriladores: palavra e espírito. Jesus estava pregando em João 6 e diz: param de me escutarem só com os ouvidos. As palavras que eu vos tenho falado não são só palavras, são espírito e vida. Olha que lindo esse texto. Ezequiel 37, 9. Ele me disse: profetiza, palavra.
Veja, a gente fica esperando Deus fazer tudo. Ele viu que já estava tudo arrumado, já tinham corpos, e ele ficou olhando para Deus. E Deus disse: profetiza você, aí na cozinha da sua casa, na cama onde você dorme, no seu quarto, no seu trabalho, na pequenina cidade de Teresópolis. Começa a profetizar no Brasil. Profetiza, filho do homem, sobre os filhos de Israel. E disse: e diga ao Espírito: vem Espírito dos quatro ventos, estou no verso 9, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Presta atenção no verso 10. E profetizei do jeito que Deus mandou. Então vai acontecer isso na tua família, naquela pessoa que você fala: isso aí já está todo certo. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. O Espírito de Deus hoje entra nas suas mortes, nos cemitérios circunstanciais da sua vida, e produz vida. Alguém está vivo para se expressar de alguma maneira nesse auditório? É o Espírito que produz vida. Escutem. 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 Como na criação, palavra e espírito. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Elohim, haja luz, e houve luz. O Espírito e a palavra, o Espírito de Deus está aqui conosco hoje à noite, e a palavra de Deus está sendo falada aqui hoje à noite, e todo o desânimo vai sair, e um ânimo novo vai entrar, toda a morte vai recuar, e a vida vai entrar. Alguém recebe isso para o mês de novembro? Não será o mês dos mortos, será o mês dos vivos. Se você recebe, se expresse com alegria na presença de Deus, e mostre de alguma forma a sua fé. Apóstolo, o senhor é um daqueles que querem dizer que crente não sofre? O senhor quer dizer que a gente não vai ficar nunca atribulado? Que a gente nunca vai ficar perplexo? Que a gente nunca vai ficar até abatido? Não é isso que eu estou dizendo. Perplexo você vai ficar. Atribulado, quer você goste ou não, vai passar por tribulação. Eu estou dizendo que você não vai ficar desanimado. Em qualquer geografia que você se encontrar de crise, você será a pessoa mais animada daquela geografia. As pessoas vão olhar para os teus olhos para sentir ânimo e confiança. Porque o apóstolo São Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:8, eu separei para vocês verem. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Dá um aplauso a Jesus. Desanimados não. Foi Paulo que falou. Eu pergunto a vocês, o que é que a igreja primitiva tinha? O que é que a igreja do primeiro século tinha? Me digam vocês. Eles não tinham nada. Eles não tinham telão. Eles não tinham gente com plaquinha para quando você chegava na igreja para te receber com boas-vindas. Eles não tinham gelo seco. Eles não tinham Fresnel. Eles não tinham luzes de move para melhorar o ambiente.
não tinham cadeiras acolchoadas, não tinham teclado, não tinham violão, não tinham microfone. Pasmem os senhores, não tinham sequer o Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito provavelmente foi Marcos, em 35 depois de Cristo. Quando eles citam a Bíblia, eles estavam citando a Torá, a Taná, os Ketuvins, os Nevins, os profetas, os escritos, os Salmos. O Novo Testamento estava sendo escrito porque estava acontecendo. Eles não tinham grandes teólogos, academias teológicas, eles não tinham internet, eles não tinham carro para ir para a igreja, ônibus. O que é que a igreja primitiva tinha? Se em Atos 3 está denunciado que nem prata eles não tinham, nem ouro eles tinham. O templo que está escrito em Atos 3 não era deles, era dos judeus. O que é que eles tinham, apóstolo? Eles tinham o Espírito Santo. Eles não eram cheios de recursos, eles eram cheios do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus Cristo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles estavam esperando, do capítulo 1, ser cheios, não de si mesmos, cheios do Espírito Santo. Em Atos 2:4, a Bíblia Sagrada diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz o verso 1, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o verso 4 disse: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Em Atos 3, eles vão para o templo orar, e dizem: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele moço se levanta, porque Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos 4 eles estão orando, porque os crentes foram soltos da cadeia, saíram do Carandiru, saíram de Bangu, e eles chegam na célula. E no final do capítulo 4, quando eles estão orando na célula, agradecendo, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E a Bíblia Sagrada diz: e eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em Atos 5, um casal da igreja mente para o pastor Pedro, e o marido cai morto porque chegou cedo no culto, e a mulher que chegou atrasada foi estacionar a carroça. Não sabia nem que o marido já tinha morrido pela mentira que os dois tinham tramado. E Pedro disse: o pessoal da funerária que levou seu marido está aí, vai levar você também. Ela cai morta, porque os pastores eram cheios do Espírito Santo. Em Atos 6 começa uma confusão. Os gregos começam a discutir com os judeus de nascimento discutem com os judeus prosélitos, que eram gregos, por causa do projeto Um Só Coração e assistência social, porque não estavam sendo ajudados. E o versículo número 3 diz que os apóstolos disseram: problema resolvido, reúna entre vocês 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E o verso 5 disse: o parecer agradou a multidão, e reuniram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Prócoro, Nicanor, Pármenas, 7 homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos diz em Atos 7, que um diácono da igreja sai e vai lá para o parque regadas deles, e começa a pregar no meio da rua. Um diácono, ao invés de reclamar que alguma coisa não está indo bem, o diácono Estevão foi pregar. E o capítulo 7, quando termina, o diácono Estevão está sendo apedrejado, não de boca, é pedra mesmo. E enquanto as pedras batiam no corpo de Estevão, Estevão foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo. E lá para o verso 56, 57, 58, o capítulo acabando, diz que Estevão, o diácono,
cheio do Espírito Santo, levantou a cabeça para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 8, outro diácono chamado Filipe vai para uma cidadezinha e começa a pregar lá na Guapimirim deles. E toda a cidade começa a ser liberto, curado. E havia grande alegria naquela cidade. E o texto sagrado nos diz que eles mandam para lá João e Pedro para orar sobre os novos crentes, E quando Pedro e João põem as mãos sobre eles e oram, a Bíblia Sagrada diz: eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí agora estamos em Atos 9. Tem um camarada perseguindo a igreja, chama-se Shaul. Na sua Bíblia, Saulo, que ia virar Paulo. Ele persegue os crentes e entra pelas casas, pelas células, e arrasta homens e mulheres e leva para a prisão. No caminho para Damasco, ele cai, porque vê a luz de Jesus, cai cego. E Jesus diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Vai para a rua chamada direita, vai para o encontro, fica lá 3 dias. E Paulo foi e ficou 3 dias no encontro com Deus, cego, sem ver a luz do sol. Havia como umas escamas nos olhos dele, e ele estava se comunicando só com Deus. E no 3º dia, tem um crente chamado Ananias orando em casa, e Deus diz para esse crente: vai consolidar Saulo. Ele está na rua chamada direita, ele teve uma visão, ele ouviu minha voz, ele já é crente, está orando. Vai lá orar por ele, por 2 motivos que eu quero que você ore. E a Bíblia Sagrada nos diz em Atos 9, ama esse texto, você vai ler hoje. Quando Ananias vai entrando pela porta, ele já vai falando assim. Saulo está lá cego num canto, e Ananias vai entrando e fala assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Dá um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. Depois do capítulo 10, ele está pregando. Agora é Pedro pregando na casa de Cornélio. Ele está pregando, e Cornélio, que era um centurião romano, era italiano, está ouvindo a pregação com todos os vizinhos. E lá no verso 43, diz que no meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo quebra o esboço de Pedro. O Espírito Santo interfere na liturgia. Pedro está no meio do sermão ainda, e o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. E a Bíblia Sagrada diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas estão cheias de si mesmas, cheias de vícios, cheias de mentira, cheias de pornografia, e por isso não há espaço para o Espírito Santo. Hoje Deus vai fazer uma faxina da tua alma, e você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Capítulo 11, Pedro explica por que batizou eles. E os crentes perguntaram, os crentes de Jerusalém: por que batizou quem não é judeu? E Pedro disse: porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Capítulo 12, degolaram Tiago, prenderam Pedro. Tiago entrou no céu e Pedro voltou para pregar o Evangelho, porque os 2 estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13, calma que só tem 28 capítulos no livro de Atos, eu já estou no 13. No capítulo 13, eles entram em várias cidades para pregar. Uma delas chamava-se Icônio, e eles expulsam ele da cidade. Umas mulheres ricas da alta sociedade, umas socialites, instigada por príncipes e autoridades do povo, e alguns judeus, expulsam esses discípulos da cidade, botam eles para fora da cidade, e eles são jogados fora da cidade. Quando saem da cidade, eles pegam os calçados, batem os calçados, falam para aquela cidade: não queremos nem a poeira da cidade de vocês. Batem os calçados, devem ter calçado de novo. E o último versículo era para ser assim: e foram embora com raiva, desanimados e frustrados.
Mas o último versículo, depois que eles são expulsos da cidade, o 52, se não me falha a memória, diz assim: contudo, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ânimos! Em teosmo, cheio de Deus. Vou te tirar dessa sua paralisia. Pega a tua Bíblia. Deus falou para mim de manhã que de noite eu ia fazer isso com vocês. Falei, Senhor, nem precisa, é só citar, eles prestam atenção. Deus falou, não. Tem uns mortos que estão chegando aí à noite. Mas você vai se animar. E o mesmo que ressuscitou Lázaro está aqui. Atos, tudo o que eu falei, de tarde eu marquei na minha Bíblia com a tinta de uma outra cor. Para você ver. Porque às vezes só fica escutando e ainda fica pensando, o pastor está inventando isso aí. Atos capítulo número 1. Vocês só vão responder cheios do Espírito Santo. Só isso. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, eles estavam esperando ser o quê? Ser o quê? Atos capítulo número 2, verso 4. Rápido, vai na folha da sua Bíblia. Todos ficaram e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Capítulo número 3. Eles curam um aleijado na porta do templo. Eles estavam, como eles estavam? João e Pedro, como eles estavam? Atos capítulo número 4, versículo 8. Então Pedro, vocês não estão aí não, então Pedro, você amanhã, você levantando amanhã, lhes disse autoridades do povo e anciãos, verso 10, tomai conhecimento, vocês e todo o povo, que em nome de Jesus Cristo é que esse moço foi curado, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus nenhum outro nome há dado dos homens pelo qual importa que sejamos salvos, verso 21, depois ameaçaram e soltaram eles, e todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, dia 48 anos, o homem que tinha sido curado milagrosamente, versículo 31, eles agora estão soltos da cadeia e estão orando, eu citei esse verso 31 do capítulo 4, olha aí rápido. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Leiam para mim, por favor, o restante. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram o quê? Todos ficaram o quê? No capítulo de número 5, verso 3, Pedro disse, você mentiu para o Espírito Santo. Verso 4, Pedro disse, você não mentiu para homens. Aquele homem recebeu a punição e a sua mulher também, porque Pedro era um pastor que estava como? Capítulo número 6, confusão na igreja, briga por causa da distribuição de alimento. Versículo de número 3, capítulo 6, 3, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. De boa reputação. De boa reputação. Versículo 5, parecer agradou a toda a comunidade, e escolheram Estevão, homem o quê? Não, cheio de fé e do Espírito Santo, é que você não está lendo. Homem cheio de quê? Capítulo número 7, Estevão está sendo apedrejado. Último versículo, por favor, lá no final, 55, mas Estevão, cadê vocês? Estevão fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e a Jesus que estava em pé à tua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do Pai. Capítulo número 8, versículo número 14, ouvindo os apóstolos enviaram para lá 2 homens para orar, verso 15, os quais desceram e oraram para que eles recebessem o quê? Verso 17, então lhes impuseram as mãos, o que aconteceu? Receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 9, rápido, 9, versículo de número 17,
Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse o quê? Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o próprio Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a sua vista aí. Pelo menos isso aí deu para vocês falarem, estou cheio de Espírito Santo. Capítulo número 10, versículo 44. Pedro falava ainda essas coisas, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, enquanto ouviam a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 24. Leiam comigo, porque era o quê? Homem de bem. E muita gente se uniu ao Senhor. Capítulo 12, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, aliás, estou no 13. Todavia também Saulo, chamado Paulo, como que ele estava? 13:9. 13:9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, fixou os olhos no cara que estava atrapalhando ele evangelizar, e disse para o cara, cheio do Espírito Santo, disse assim para o cara: filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, a mão de Deus contra ti, tu vai ficar cego, sem ver a luz do sol, seu miserável. Repreendeu, o cara ficou cego. Paulo repreendeu esse homem estando cheio do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo não fica só calminha, não. Ela repreende o que está de errado. Capítulo 13, versículo 52. Os discípulos são expulsos da cidade. E o verso 52 diz o quê? Os discípulos todavia estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Estou só no 13. Mas no 14 estavam cheios do Espírito Santo. No 15 estavam cheios do Espírito Santo. No 16 eles estavam cheios do Espírito Santo. No 20 eles estavam cheios do Espírito Santo. No 28 eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí o livro de Atos termina igual o filme da Bandeirantes. No meio do nada você fala, mas acabou. Parece que tem alguma coisa ainda para acontecer. Por quê? Porque o livro de Atos ainda está sendo escrito. O capítulo 29 é você. Nossa história continua sendo escrita nos céus. Aqui até o capítulo 28 eles estavam cheios do Espírito Santo. Será que é isso que Deus está falando da gente? Será que é isso que está sendo escrito nos céus? Ou as pessoas estão cheias de si, cheias de argumento, cheias de questionamento, cheias de murmuração, cheias de medo de coronavírus, cheias disso, cheias daquilo? Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E o que vai trazer ânimos é a palavra e o Espírito.